Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Olá, assinantes do Sindiflix e toda a comunidade condominial. Hoje nós estamos gravando um programa muito especial. Um programa que vai falar um pouco sobre o dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente fala muito em condomínio inclusivo, mas a palavra ela é um pouco distorcida porque para você incluir, você precisa notar quem está excluído. E o programa vai exatamente falar desses momentos em que, infelizmente, a gente não nota quem está do lado de fora, porque às vezes a gente não sente falta delas. O programa vai falar sobre direitos da pessoa com deficiência e também sobre o autismo, porque é a partir da convivência que a gente passa a ter uma cultura que realmente privilegia os direitos das pessoas com deficiência. Trouxe uma baita advogada que é especializada em direitos da pessoa com deficiência, doutora Samira Marquezin, e eu vou ter que ler tudo o que ela passou para que vocês entendam essa autoridade de mulher no tema direitos da pessoa com deficiência. A doutora Samira, ela é graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois ela se especializou em Direito Processual Civil pela Universidade de Ribeirão Preto. Foi presidente da Associação de Hidrocefalia e Mielomeningocele de Ribeirão Preto. Passou pela presidência do Conselho Municipal de Promoção e Integração da Pessoa com Deficiência do município de Ribeirão Preto. Coordenou a Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da subseção de Ribeirão Preto, da OAB. Ela também é colunista da revista Revide, especializada em direito da pessoa com deficiência. É consultora jurídica voluntária da AMA de Ribeirão Preto. É consultora jurídica voluntária da APAI de Ribeirão Preto, ou melhor, ela foi até 2017. É mestre em Direitos Coletivos pela UNAERP de Ribeirão Preto e foi vice-presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB do Estado de São Paulo até 2022. Então esse é o histórico da Samira nesse tema que a gente está trazendo para falar um pouquinho para vocês e tentar conscientizá-los da importância dessa convivência e de celebrar os direitos das pessoas com deficiência para tornar o seu condomínio inclusivo. Por isso, a gente vai fazer uma websérie sobre o condomínio inclusivo, vamos trazer pautas para que a gente conscientize o síndico e o síndico conscientize a sua coletividade. Então, a gente não poderia deixar de começar por ela, doutora Samira Marquezin, e com esse tema que vai abordar o histórico da legislação, o histórico do sistema jurídico, de forma, claro, superficial, mas para que você se conscientize. Muito bom dia, doutora Samira Marquezin. Bom dia e muito obrigada pela apresentação. Tem muita coisa para a gente aprender ainda e só foi um pedacinho aí da experiência que eu tive ao longo da minha vida dentro desse mundo que fica meio apartado, né, do mundo das pessoas com deficiência. Isso mesmo. E, doutora Samira, a gente quer saber um pouquinho como que a senhora chegou nesse tema dos direitos das pessoas com deficiência. Cada um tem a sua história dentro do direito, né? A verdade é essa, assim, como que eu cheguei em condomínio, eu sempre conto para as pessoas como que eu cheguei em condomínio. E como que começou essa entrada no mundo dos direitos da pessoa com deficiência para que o nosso público conheça a sua história? Eu acho que um pouco da minha história, ela vai congruir com a história de muita gente que chega dentro do direito da pessoa com deficiência ou chega dentro da luta, né, pelos direitos e pela inclusão da pessoa com deficiência em sociedade, que é exatamente ter alguém muito próximo, um amigo, um parente,
um namorado, alguém que se vê numa situação que a pessoa com deficiência se encontra, né? Então, no meu caso, foi meu filho, o Gabriel. A gente começou a perceber algumas dificuldades dele se desenvolver de forma natural, como as outras crianças da idade dele, e, assim, buscando muito, com muita dificuldade, a gente acabou, então, conseguindo um diagnóstico de autismo, né? Ele tinha, basicamente, quase 4 anos. E aí, então, essa jornada de busca de tratamentos, de buscas pelos direitos dele, né? O direito de estar dentro de uma escola, os direitos mais básicos, né? De ter a saúde garantida, de ter um lugar dentro da sociedade. Então, assim, Gabriel foi a nossa maior gasolina, né? Nosso maior combustível com relação a tudo isso que eu fui trabalhando ao longo da minha carreira. Inicialmente, obviamente, eu não era uma advogada dos direitos da pessoa com deficiência, eu trabalhava no direito civil, mas, obviamente, com o Gabriel, com o diagnóstico e com todas as dificuldades que a gente foi enfrentando ao longo dos anos dele, eu pendi, né, para estudar um pouco mais, me aprofundar e doar o meu tempo, doar todo esse conhecimento que eu fui acumulando ao longo dos anos para as pessoas com deficiência, para todas aquelas pessoas que precisam. E eu costumo dizer que nós estamos engatinhando ainda, né, nessa seara do direito da pessoa com deficiência, principalmente no Brasil, e eu acho que a informação e programas como esse são glorificantes, né, para toda a comunidade, não só para a comunidade das pessoas com deficiência, mas para a sociedade em geral. Então, assim, é uma gratidão muito grande que eu sinto quando a gente recebe um convite dessa magnitude. Muito obrigada. Imagina, doutora, é a gente quem agradece aí a sua disponibilidade. Sabemos o quanto você é sempre cogitada para esses temas, dado todo o seu estudo, a sua autoridade. Então, a gente que agradece muito a sua disponibilidade de participar. Aproveito até para avisar o público que a doutora Samira está perto de Washington, ela está nos Estados Unidos. E se vocês sentirem que a imagem pode estar parando, pode estar falhando, é só a imagem, não é o áudio. Isso vai ser normal durante esse programa de hoje, mas o principal é o conteúdo, é o som, o ensinamento da doutora Samira que vai chegar até vocês. E, de fato, doutora, a gente, conversando com pessoas que vivem os desafios de pessoas com deficiência, notamos que há aí uma maratona de baixas expectativas. Posso dizer, em especial, pelo que eu pude perceber no Brasil. Não sei se isso, com o passar do tempo, já evoluiu. Mas eu notei nos meus estudos também que a gente percebe que tem muitos dados dos Estados Unidos, de alguns centros que analisam a prevenção, a saúde. E o que já não acontece no Brasil, ou seja, como a senhora afirmou, nós estamos engatinhando. Também estamos engatinhando, me parece, no diagnóstico, porque, pelo que eu pude observar das leituras, existe uma falta de informação. Essa falta de informação, eu acho que passa desde a sociedade, mas também aí na medicina e, obviamente, na cultura da sociedade em obter um diagnóstico, né, que seja do autismo. Eu ouvi até uma médica dizer que, olha, a gente fala de grau leve, e isso gera até, de certa forma, um problema, porque quando a gente fala de grau leve, pode ser que o pai entenda que, por ser leve, não precisa ser cuidado, né? Então, eu peço aqui um recado seu para os pais, para os síndicos, né? Nesse sentido de que obtenhamos o diagnóstico, o que a gente deve se atentar logo no início, como notar que aquela pessoa pode ter autismo, para que a gente saiba também lidar com esse espectro que pode variar muito, né? Você tocou em 2 pontos muito sensíveis, né, que a gente poderia aí, vamos dizer, gravar vários dias de programa, mas, assim, em resumo, com relação a esse histórico, né,
por que eu falo que a gente no Brasil está engatinhando? Que se você observar o histórico da pessoa com deficiência na Europa, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, a pessoa com deficiência ela veio dentro para essa sociedade, para funcionar dentro de uma sociedade a partir daqueles heróis de guerra, né? Então, aquela pessoa que veio surda porque a bomba estourou perto dele, ou veio sem os membros, então usando uma cadeira de rodas, veio com vários comprometimentos psicológicos, né? Até mesmo do próprio desenvolvimento, quando a gente vê aí crianças indo para a guerra e tudo mais. Então, assim, o que a gente percebeu na construção do direito e do respeito à pessoa com deficiência na sociedade tanto europeia quanto americana é que essa pessoa com deficiência ela era o herói de guerra. Então, para a sociedade aceitar num primeiro momento e respeitar, e você vê nos Estados Unidos um respeito assim intenso, né, com relação às pessoas que se alistam e que vão para as guerras, foi muito mais fácil. Ao passo que no Brasil, como nós não somos um país bélico, né, ainda bem, essa pessoa com deficiência, ela veio como, assim, me desculpa usar esse termo, mas eu acho que é bem, assim, característica, ela vem como um estorvo, né, inicialmente falando. Ela vem como aquela pessoa que eu preciso esconder, ou eu preciso colocar numa instituição mental, ou eu preciso amarrar, dar choque, né? Então, essas atrocidades todas que foram cometidas contra essas pessoas com deficiência desde o início, aqui no Brasil, elas meio que barraram esse comprometimento social, esse respeito, né? Essa busca de introduzir modificações no entorno daquela pessoa para que ela possa ter uma independência, né? Então, por isso que eu falo que no Brasil a gente engatinha ainda, porque falando um pouco aí de legislação, saindo até mais da questão do diagnóstico, a gente fala aí um pouquinho depois, nós tivemos aí introduzido uma Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência com força constitucional em território brasileiro somente em 2009, né? E a partir daí, então, depois nós tivemos uma outra lei que a gente pode considerar assim mais congruente com a convenção, que seria a Lei Berenice Piana, ou até mesmo conhecida como a Lei do Autismo, né? Que veio em 2012, dizendo que o autista, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela passa a ser pessoa com deficiência. Então, assim, até 2012, essa pessoa com autismo, ela era tratada como uma doença mental, né? Então, aí a gente vem falar também da diferença entre deficiência e doença. Por que eu não posso falar que tudo é doença? Por que eu não posso falar que tudo é deficiência? Qual a diferença de deficiência e doença, né? Então, assim, a doença é aquela que você pode tratar e que ela eventualmente vai se curar, ela tem uma possibilidade de cura, ela tem um prognóstico positivo, né? Já a deficiência é aquela que ela é permanente, ela existe, ela pode até evoluir para uma, vamos dizer assim, não gosto de usar essa palavra, mas vamos dizer, para uma normalidade, mas evoluir para uma independência maior daquele indivíduo, ao passo de que ele possa se virar sozinho, né? Tanto financeiramente falando, socialmente falando, mas ela sempre vai estar lá. Então, nós vemos indivíduos com autismo, ou com síndrome de Down, ou com deficiências físicas, que, na verdade, eles são, assim, superiores até a mim. Eu me comparo muito, né? Então, assim, vejo pessoas que têm deficiências físicas que não movimentam a cintura para baixo. Então, mas elas são, assim, super triatletas e ganham medalhas e estão em Olimpíadas, né? Até mesmo as pessoas com paralisias múltiplas. Pessoas que são cegas e que conseguem ler com os dedos aquele monte de pontinho, né? Então, assim, eu já tentei estudar um pouquinho o Braille, mas, assim, é uma coisa tão complexa que eu falo, nossa, você é um super-humano, porque você consegue ler com o seu dedo, que coisa incrível é essa, né?
E aí a gente pega pessoas que são surdas ou que têm a baixa audição e elas conseguem entender tudo que você está falando apenas lendo os seus lábios ou observando o que você está expressando, ou até mesmo a expressão da língua brasileira de sinais, né? Então, assim, são super-humanos, são pessoas que superam qualquer tipo de dificuldade que nós, enquanto não diagnosticados, eu costumo dizer, nós não conseguiríamos ter esse tipo de habilidade, né? Então, assim, o que eu penso, né, do porquê desse engatinhar, desse histórico da pessoa com deficiência no Brasil, é que com o tempo, obviamente, nós vamos aí conseguir atingir, e eu tenho visto isso ao longo dos anos de trabalho, até mesmo com o Gabriel, dentro de escola, em clínicas, na formação de profissionais, né? Então, eu tenho visto o Brasil se desenvolver bastante nesse sentido. Eu tenho muita esperança de que a gente ainda vai conseguir conquistar muita coisa e, assim, trazendo a informação, fazendo com que as pessoas se identifiquem, né? Tenham a empatia, que eu acho muito importante, né? Com a pessoa com deficiência, para que você possa entender que hoje eu estou aqui, eu posso andar, eu posso falar, eu posso escutar, eu posso ver, mas de repente eu posso me envolver num acidente de trânsito banal e de repente eu perder a minha audição, eu perder a minha fala, eu perder a minha visão e até mesmo aí, vamos dizer, em situações mais complexas, eu perder os meus movimentos. Quantas pessoas a gente não viu, né, andando hoje e amanhã numa cadeira de rodas? E ok, e a gente precisa entender que ok, faz parte da vida, e se a gente tiver uma sociedade, uma cidade adaptada, eu não vou sofrer tanto, né, assim, essa dificuldade, eu não vou ter que enfrentar as barreiras arquitetônicas, eu não vou ter que enfrentar as barreiras sociais, né, o capacitismo, que tudo isso a gente pode falar aí no decorrer da entrevista, mas eu penso que se eu respeito, se eu penso em primeiro lugar naquela pessoa e vou adaptar, por exemplo, a minha casa, vou observar se eu tenho escada, se eu tenho uma entrada com rampa, se eu tenho condições de conversar com aquela pessoa, né? O que eu posso fazer? Qual aplicativo? Hoje a gente tem uma tecnologia imensa, né? Qual aplicativo eu posso usar para me comunicar com aquela pessoa que só fala em Libras? Né? Assim, olha, quando eu estiver na reunião, como é que a gente vai fazer para a gente poder explicar para as pessoas que têm dislexia, né? O que nós estamos resolvendo aqui no prédio, porque às vezes é difícil, para você é uma coisa mais fácil, mais fluida, mas para uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção ou dislexia, se torna um monstro, né? Porque aquelas letras todas andando, caminhando, os números complexos. Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Para adaptar essa reunião, para adaptar o parquinho, para adaptar o elevador, como que a pessoa que não enxerga vai saber, ou não escuta, vai saber em que andar ela chegou, né? Então, assim, são coisas do dia a dia que a gente precisa pensar no próximo. Né? E a partir do momento que a gente pensa nesse próximo com deficiência, eu acho que a gente acaba pensando também mais em todos os próximos, né? Em todos os nossos irmãos, em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, né? Não sei se eu estendi demais. Sim, aí, não, mas imagina. eu me empolgo demais quando eu falo do assunto, né? Falar disso realmente melhora a nossa perspectiva de humanidade, né? Em todas as suas esferas aí, em todas as suas colateralidades. Sim, com certeza. E quando a senhora falou da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, eu acho que vale lembrar uma nota que a doutora fez, que é que as crianças e adolescentes autistas possuem todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. E os maiores de 60 anos estão protegidos pelo Estatuto do Idoso, né? Então, ela começou ali com 2009, que é a convenção, depois veio 2012, a Lei Berenice Piana, que ela também comentou. 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é isso, doutora? Exatamente. Existem várias outras legislações, inclusive estaduais e municipais,
Até mesmo lá em Ribeirão a gente ajudou a aprovar várias legislações para a promoção do direito da pessoa com deficiência. Mas assim, as nossas principais, eu acho que nós que somos operadores do direito, quando eu falo para você, o direito da pessoa com deficiência está na Constituição Federal, eu acho que não basta, não é necessário eu falar mais nada, já é suficiente. Porque significa que todo o direito que eu tenho é inerente à pessoa com deficiência, ponto. Eu tenho direito de ir e vir, eu tenho direito de estudar, de trabalhar, de subir num prédio, de estar num ambiente público, de estar num hospital, de estar num cinema, né? Por que não a diversão? De estar num food truck, de estar numa... Até agora vai ter em Ribeirão, acho que é Rodeio Music Festival, que chama. E assim, nós vamos ter um camarote inclusivo lá para as pessoas com deficiência. Então, vai estar adaptado ali um cantinho para a pessoa que quiser se regular um pouquinho daquele barulho, a rampa para a pessoa ter acesso para chegar e ver os artistas. Então, assim, por que não adaptar também o cinema, né, o show e tudo mais? Porque é o mesmo direito que eu tenho. Se eu quero ir, se eu quero passear, se eu quero pegar um metrô, um ônibus, ir para uma universidade, os direitos mais básicos, né? Então, assim, por que não garantir esse direito para a pessoa com deficiência também? Então, na Constituição nós temos, desde 1988, vários artigos que falam dessa igualdade, né? E depois, com a introjeção no Brasil da Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que foi assinado em Nova York pela ONU, né, com a ONU, então a gente teve toda uma gama de artigos explicando, pormenorizado, cada um dos direitos. Né? Então, mas o engraçado é que, assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o direito da pessoa com deficiência, eu comprava as constituições e não tinha convenção lá dentro. Então, assim, cadê? Né? Então, é uma coisa, assim, muito esse recente, acesso, né? Até muito... O acesso a esse conteúdo também é uma demonstração de inclusão, né? Exatamente. Ainda bem que é o que eu falei, hoje nós temos a internet, né? Muita gente, se a gente pensar no estado de São Paulo, nós somos uma coisa à parte do Brasil. Né? Se você for, por exemplo, para o Maranhão, como é que você fala para a pessoa? Olha, procura aí no Google o seu direito. Gente, não existe isso. Né? Então, a gente ter essa legislação impressa, espalhar essa informação, quanto mais pessoas souberem, né, maior o número de casos em que a gente vai ver de casos positivos, eu acredito. Né? Eu vi isso no nosso redor. Então, aí, depois, então, o que a gente pensa no direito, né, que eu acho que é importante falar, que não importa que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também se aplica à pessoa com deficiência, porque somos todos iguais. Não importa que é o Estatuto do Idoso, ele também se aplica. Não importa que a Lei Maria da Penha, ela também se aplica. Isso. Então, assim, todas as leis são as leis da pessoa com deficiência, né? A gente nem teria essa necessidade de ter uma lei brasileira de inclusão, que veio aí a somar, né? Mas é mais ou menos isso que eu acho que a gente precisa entender, que não importa se a lei, se falar, não existe a lei, existe, é a Constituição. Né? Então, se é o meu direito, é o direito do meu próximo, é o direito do meu vizinho, é o direito do meu funcionário, é o direito do meu filho, é o direito do amiguinho, é o direito de todo mundo, né? E eu acho que é exatamente essa visão que a gente tem que passar para quem está em casa, que passou-se um tempo, a senhora pode me corrigir ao final, mas do que eu noto é que se passou um tempo em que se achava que, no caso, o autista, se a gente for falar de autismo, ele tinha que ser colocado numa escola especializada. E hoje, a legislação já garante que ele estude numa escola que promove exatamente a interação social com todo mundo. E todo mundo também passar a perceber que as pessoas com deficiência geram esse lugar comum em que estamos todos juntos na sociedade e não um mundo à parte. E é esse avanço que os síndicos precisam fazer dentro dos condomínios. Não é um mundo à parte, é essa convivência de todo mundo
nas áreas comuns do prédio que vão fazer com que essa dívida que na sociedade, em especial a brasileira, possui com as pessoas com deficiência, seja paga, digamos assim. Então, está muito na mão do síndico promover essa inclusão. E aí vem um ponto muito contemporâneo até, porque eu ouço, doutora, muita gente ainda falar sobre PNE e não PCD. Então, como que é? Qual que é a nomenclatura a ser utilizada? De início, eu posso dizer que PNE já não se usa mais, né? Não vamos usar mais PNE por gentileza, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Com a vinda da Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência para a Constituição Federal Brasileira, essa nomenclatura já caiu por terra, da pessoa que é especial, porque assim, todo mundo é especial, e eu não sou, eu também quero ser especial, né? Então, assim, o especial no sentido pejorativo, o excepcional, então, assim, o que a convenção fez? Ela fez uma nomenclatura universal, então, em qualquer lugar do mundo que você for, e você disser pessoa com deficiência, que é exatamente a nomenclatura utilizada, você vai estar dentro do que especificou uma lei internacional. A ONU especificou, todos os países signatários estão de acordo, né? Então, por que pessoa com deficiência? Porque quando eu vou falar de um aluno e que o aluno tem um diagnóstico, o que eu vou dizer? Então, aquele é um aluno com transtorno do espectro autista. Quando eu for falar de um funcionário e aquele funcionário tem um diagnóstico, o que eu vou dizer? Olha, é o funcionário com deficiência auditiva. Quando eu for falar de um amigo, eu vou falar, olha, é o meu amigo, e obviamente de amigos a gente não fala de deficiência, mas vamos dizer assim, que você tem que obrigatoriamente descrever quem é esse seu amigo, então você vai dizer, olha, é o meu amigo que tem paralisia cerebral. Então, assim, não é a pessoa é especial porque ela tem uma deficiência, ela é uma pessoa com algum tipo de deficiência, né? Assim como nós somos, olha, é a Samira que é advogada, né? É o fulano que é o síndico do prédio, né? O Beltrano que é o moço que limpa a piscina, né? A gente não fala assim, olha, aquele mocinho coitado lá, sei lá, a gente não fala assim, né, para os profissionais. Ah, aquela coitada que é advogada, olha aquela tadinha que é síndica, né? Tudo bem que às vezes a gente precisa ter um pouco de dó dos síndicos, mas assim, nós não nos direcionamos a eles, né? A gente não se menciona essas pessoas como coitado, excepcional, claro, especial ou tadinho, e nada disso. Então, para que a gente tenha uma nomenclatura correta, então fez-se essa avaliação e colocou-se que a pessoa com deficiência. Então, quando você for dizer da pessoa com deficiência, a gente usa a pessoa com deficiência, todo mundo vai ficar muito feliz, não é nada negativo, pelo contrário, desde que suas atitudes sejam positivas também, né? Então, assim, pode ficar tranquilamente utilizando a nomenclatura que está na convenção, foi repetida pela Lei Brasileira de Inclusão. Obviamente, algumas leis brasileiras ainda possuem essa nomenclatura, mesmo porque elas foram construídas aí por seres humanos e nós somos factíveis a erros, né? Mas, assim, as legislações mais recentes e, assim, intensificamos muito essa questão, até mesmo em redes sociais e tudo mais, elas são utilizadas já da forma correta, que é pessoa com deficiência. Então, vejam que também não é portador de deficiência, né, Samira? É pessoa com deficiência. Isso, porque a gente costuma dizer, portador é aquele que porta a carteira de identidade, uma hora coloca lá do lado, porta uma bolsa, né, e depois tira a bolsa, porta alguma coisa, você está usando, utilizando. A pessoa com deficiência não usa a deficiência, a pessoa com deficiência, ela nasceu com aquela deficiência, né, então não existe o portador, existe sim a pessoa com algum diagnóstico, vamos dizer assim.
E veja que a gente está fazendo aqui perguntas básicas para a doutora Samira, que é o que a Samira está ensinando? Como falar da deficiência, como tratar o deficiente. Olha o nível básico de diálogo que a gente está tendo pela dívida que a sociedade tem. Isso por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, veja, se você não sabe falar com o cego, você não sabe ajudar um cego a atravessar a rua, isso se deve porque você não convive com cegos. Se você convivesse com cegos, você saberia como lidar. E isso é o que a gente está trazendo. À medida em que a convivência aumenta, passa a ser natural, passa a ser comum, que é o que já deveria, né, acontecer desde sempre há muitos anos. E aí a Samira traz uma fala sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né, Samira, no que tange ao entorno. Como que o entorno, ele ajuda ou ele diminui a deficiência, Samira? O que isso tem a ver com a Lei Brasileira de Inclusão? É muito interessante essa pergunta, porque o que acontece é que na convenção, lá, né, que está na Constituição de 2009, o que era considerada pessoa com deficiência? Que tinha algum impedimento, né? Mas ela era vista mais como um impedimento médico, vamos dizer assim. Então, porque ela tinha uma deficiência visual, porque ela tinha uma deficiência auditiva, porque ela tem, né? Porque ela tem um transtorno, alguma deficiência intelectual, enfim, alguma deficiência física e tal. Já com a Lei Brasileira de Inclusão, que foi muito legal, eu participei muito, né, quando a Mara Gabrilli, até que era senadora na época, trabalhou isso muito no país inteiro, nós fizemos muitas reuniões, foi dada muitas opiniões, ouviu-se muito a pessoa com deficiência para construir essa legislação. A gente, então, pensou no seguinte: se nós temos as barreiras que impedem a pessoa com deficiência de ter uma independência, e nós temos um diagnóstico que ele é permanente, o que nós podemos fazer em termos jurídicos para ajudar a sociedade a entender que a barreira ela precisa ser eliminada para que a independência tome lugar, né? Então, o que veio na Lei Brasileira de Inclusão? Veio uma classificação da pessoa com deficiência a partir do entorno. Então, se eu não tenho muitas barreiras, por exemplo, vou entrar no prédio, então eu tenho a rampa, né? Eu sou uma pessoa com deficiência física. Eu tenho a rampa, eu consigo acessar a portaria, eu consigo acessar o porteiro, eu consigo acessar o elevador, os botões são numa altura que eu consigo acessar a piscina do prédio, né? E o banheiro do prédio também não tem uma escadinha, assim, porque eu morei num prédio que o banheiro tinha um degrau enorme. Então, tipo assim, para a pessoa com cadeira de rodas entrar naquele banheiro, ela precisaria de ajuda. Então, quer dizer, vamos derrubar esse degrau, vamos colocar uma rampinha aqui. Então, eu consigo acessar o banheiro da piscina. E para eu entrar na piscina, eu tenho um elevador, ou eu tenho uma rampa que vai me colocar dentro da água, né? Eu tenho um acesso adaptado. Então, assim, se eu penso que tudo isso foi feito, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu tenho independência. A minha deficiência física não me atrapalha e não me impede. Então, eu não tenho impedimento nenhum. Então, qual é o impedimento que a minha deficiência me dá? Nenhum. Então, qual é o grau de deficiência que eu tenho? 0. Porque eu consigo acessar o meu prédio, eu moro de boa, eu não preciso de ajuda de ninguém, assim como qualquer outro ser humano, né? Obviamente que num determinado momento eu vou querer uma companhia, eu vou querer uma ajuda, seja lá o que for, assim como qualquer outra pessoa, né? Vamos dizer assim, acabou... a piscina está muito suja, então eu quero uma piscina mais limpa, mas isso são coisas assim do dia a dia. Nada disso vai impedir que eu vá, que eu acompanhe, vamos supor que eu não enxergue e a ata está toda digitada, e como é que eu vou fazer isso? Então vamos providenciar um leitor, né? Vamos providenciar a ata e olha... uma coisa muito importante que eu acho legal falar, as ONGs
principalmente em São Paulo, né, e no Rio de Janeiro, elas estão muito adaptadas para ajudar a sociedade. Então, se você entrar em contato com uma ONG que trabalha a deficiência visual, por exemplo, e você mandar a ata para eles, eles vão ficar muito felizes em traduzir a ata para vocês, né, e colocar ela em braille, se for necessário, né? Vamos supor que vocês vão eleger um síndico que é cego, então tudo vai ter que ser lá adaptado para ele. Por que não? Né? Tanto que a deficiência ela é na visão, ela não é na parte intelectual. Ele tem condições total de gerir a própria vida, de gerir um prédio, por que não? Um país, né? Vamos dizer assim, um município, um estado, de ser um juiz. Então, desde que a gente adapte. Se o material não tiver adaptado para ele, ele não vai ter condições de ser nada. Essa é a grande realidade. Aí a deficiência dele é grave, porque ele não consegue manter nem o próprio sustento. Mas se a gente adapta tudo, está tudo adaptado, assim como prevê, né, a Lei Brasileira de Inclusão, a partir de 2015, por isso que eu falo, né, 2015 até hoje é um pulinho, a gente não teve tempo de fazer tudo isso ainda, né, a gente precisa muito ainda fazer. Então, esse artigo ele veio para ajudar a impulsionar essas adaptações, impulsionar o cumprimento dessas leis, né, de adaptação, tanto arquitetônica, seja lá ela qual for. E aí toda vez que eu falo com a doutora Samira, vem várias ideias aqui, né? A mim, essa história da ata, realmente, eu acho que eu sou advogada de condomínio. E uma coisa que, conversando com a doutora Samira, eu vou passar a mudar é assim, toda vez que a gente entra no condomínio, que a gente faz a implantação do condomínio, ou mesmo a administradora faz. Samira, eu não tenho hoje uma pergunta que existem, né, deficientes físicos? Qual o tipo de deficiência? Para que eu me adapte a toda a coletividade, para que eu, no meu serviço de assessoria jurídica, possa atender a todos que ali estão nessa coletividade. Não, e eu estou criticando a gente mesmo, o advogado. A gente entra no condomínio hoje, a gente pergunta, qual que é a régua de cobrança? Quantos dias que eu posso cobrar, né? Quando que eu tenho que mandar um comunicado? Vamos revisar a ata, o edital? E essa humanidade está ficando de fora. E quando eu comecei a conversar com a doutora Samira, eu comecei a perceber as inúmeras atitudes que eu posso vir a ter com os condomínios que hoje está na nossa carteira, exatamente visando a inclusão, a partir do momento em que eu entenda, né, quais essas deficiências. São simples, né? São coisas assim que a gente acaba esquecendo mesmo. É uma coisa que você vai colocar lá uma pergunta extra apenas, né? Que nem, por exemplo, no nosso prédio lá em Ribeirão, o que acontece é que a gente tem algumas pessoas que usam oxigênio, fazem uso de respirador ou de inalador, então, assim, precisa da energia. E nós temos muita queda de energia, porque é um bairro novo, muitas casas, eu acho que vocês devem ter esse tipo de experiência também. E, de repente, assim, como que nós vamos fazer? E se acabar a energia? E se a pessoa tiver que descer no elevador? Então, investimos num grande gerador de energia, e hoje a gente não tem problema mais nenhum, mas foi assim, foi pensado, e a coletividade aceitou, e nós aprovamos, e todo mundo pagou com maior alegria, porque é o que eu disse, né? Hoje é o filho do meu vizinho, mas amanhã pode ser minha mãe, pode ser meu marido, pode ser até mesmo o meu filho, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, o máximo de adaptação que eu fizer naquele meu condomínio, ele vai reverter em positividades para mim, com certeza. Isso aí é, sem sombra de dúvida, é uma certeza que eu tenho visto ao longo de todos esses anos, né? Empatia, né? A doutora Samira, ela falou das barreiras arquitetônicas, né? Que é a presença de escadas, degraus, banheiros não adaptados, ou seja, como o entorno, ele acaba impedindo a inclusão. E existem também as barreiras atitudinais, que chegam também ao preconceito. Vamos falar um pouquinho disso, doutora? Claro, vamos. O que são essas barreiras atitudinais e o capacitismo? Vamos dizer assim que também é uma novidade, né, que veio aí com essa discussão da Lei Brasileira de Inclusão, que é o seguinte: não adianta eu colocar rampa, não adianta eu colocar adaptações arquitetônicas, que são essas estruturas, né, da arquitetura do dia a dia.
mas eu também preciso ter uma atitude positiva frente àquela pessoa. Porque, por exemplo, vamos supor que chegou um prestador de serviço e ele é cego, e ele entrou no condomínio, e aí, então, o porteiro não sabe se comunicar, né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que mostrar para ele, eu tenho que acompanhar ele, eu tenho que fazer o quê? Então, se essa atitude, ela não vem acoplada às adaptações arquitetônicas, né? Ela fica assim meio truncada, né? Como se fosse assim, tipo, eu fiz não, vou modificar toda a calçada, mas no meio da calçada tem uma árvore. E aí a pessoa que vai andar de cadeira de rodas não consegue passar porque não tem espaço, ou a pessoa que não enxerga não vai bater a cabeça porque tem árvore. Então nós já vimos vários tipos de problemas nesse sentido, né? Então, assim, é pensar que não vou só adaptar a piscina, mas eu preciso também adaptar uma pessoa que vai lá informar a utilidade, como que vai ser usada a piscina, porque às vezes, muitas vezes você precisa lá dizer para a criança, olha, não pode espirrar água, olha, precisa, né, ter respeito, não pode vir beber, eu não sei quais as regras que vocês colocam nas piscinas, mas, por exemplo, eu tomo muito por exemplo do meu caso, lá do nosso prédio, então, assim, como que essa pessoa vai abordar uma pessoa que não escuta para dizer para ela que não pode beber, né? Ela vai ser mais rude do que com outras pessoas? Como que vai ser isso? Né? Como que nós vamos passar um comunicado nesse sentido, né? Então, essas são as barreiras atitudinais, né? Você também vê que se a pessoa precisa de uma ajuda, você está ali oferecendo esse tipo de ajuda. Eu acho que é muito do respeito ao próximo, né? O atitudinal vem muito nesse sentido de respeitar o próximo, de observar que você tem que usar a nomenclatura correta, que você tem que dar o espaço para a pessoa, né? Então, é mais ou menos uma coisa meio de atitude mesmo. Quais são as suas atitudes face àquela pessoa com deficiência e em respeito ao direito dela. E essas barreiras atitudinais estão ligadas ao capacitismo, que pode ser visto como uma sim. forma de preconceito, né? E aí a gente Sim. começa a entrar bastante já no que tem acontecido nos condomínios, pelo menos na minha experiência, que é o preconceito que acaba gerando bullying, as crianças realmente fazendo bullying com crianças que né, possuem alguma deficiência. Então, o que a lei nos dá sobre esse preconceito, sobre o criminalizar o preconceito? Por onde começar a entender essa criminalização, doutora? Olha, eu costumo dizer que na parte do crime, vamos dizer assim, nós precisamos dar alguns passos atrás, assim, antes da gente chegar, olha, isso é crime, você não pode fazer e etc. Vamos pensar no uso do cinto de segurança, né? Que hoje, se você não usa o cinto de segurança, você tem uma multa e você perde pontos na sua carteira, você também pode ser obrigado a fazer escolinha de novo e etc, né? Então, antigamente, pelo menos na minha idade, assim, para baixo, para cima, né? Na minha idade para cima, a gente andava no porta-malas, a gente deitava no chão do carro, às vezes eu botava as pernas para cima e deitava no banco. Então, assim, né, fica aquela coisa mais genérica, né? Depois veio a lei que você precisa usar o cinto de segurança. Mas ela já estava ali atrás, mas ninguém cumpria. Aí a lei veio e disse o quê? Olha, se você não usar o cinto de segurança, eu vou te dar pontos na carteira. Eu acho que não mudou muita coisa que eu me lembre. Depois, olha, eu vou te dar pontos na carteira e vou te multar. Aí o negócio ficou feio, né? Então, assim, eu acho que com o direito da pessoa com deficiência, quando a gente fala em discriminação, de abandono ou até mesmo da exclusão, o que a gente vai falar? Que antigamente era como o cinto de segurança, todo mundo estava ali, vamos tratar de qualquer jeito, não tem lei mesmo, né? Não sei o que é isso, não sei se isso é deficiência, se isso é doença, né? Eu não preciso exatamente fazer muita coisa e tal. Isso criou uma coletividade acomodada.
que, além de tudo, eu não vou dizer que existe uma ignorância, não é sentido pejorativo, mas é uma falta de informação generalizada, né? Então, o que eu acho que a gente precisa, antes de tudo, é entender que eu preciso transmitir essa informação para toda uma coletividade, aí a gente pensando no prédio, né, no condomínio, né, passar essa informação. Então, eu lembro que algumas vezes eu pedi para colocar uns cartazinhos no elevador, principalmente na época do autismo, né? Olha, é o mês de conscientização do autismo, e a gente colocava lá quais são as características do autismo, que até a gente pulou, né? Quais seriam como que a gente faz um diagnóstico, a gente pode voltar nisso aí também, se a gente tiver um tempo. Então, assim, colocar quais são as características da pessoa com deficiência intelectual, quais são as características de uma pessoa com dislexia, até mesmo isso ajudar num diagnóstico precoce daquela pessoa, ajudar a informar não só o morador do condomínio, não só o funcionário do condomínio, mas o prestador de serviço que está indo ali um dia, né? O visitante, o meu amigo, o meu parente, alguém que está indo ali e pode ter um tipo de informação extra, né? Então, acho que antes da gente aplicar qualquer tipo de penalidade e tudo mais, a gente precisa investir maciçamente realmente nesse tipo de informação. A informação é trazer capacitação para esse profissional que está ali trabalhando, trazer informação para o próprio proprietário, para o condomínio, para quem está alugando o apartamento, né, ou a casa. Então, assim, é muito dessa questão de informar. Porque o que a gente vê é que as redes sociais, elas instigam muito a pessoa a agir de forma errada, né? Então, ela instiga o bullying porque é legal, porque dá muita visualização, ela instiga o outro a xingar a pessoa porque você vai ser uma pessoa cool, né? Vai ser legal, você vai ser legal, não sei como é que como é que o jovem chama pessoas hoje em dia, né? Então, pensando nisso, que a gente trabalhou a lei do bullying, né? A lei 13.185 de 2015, que ela vem dizer, até eu coloquei aí para você, né, para a gente poder não esquecer nada com relação ao bullying, que eu acho que aí vem a parte da informação, é que caracteriza-se a intimidação sistemática, bullying, quando há violência física ou psicológica, em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meio que sejam, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente, premeditado e piadinhas, né? Aqui eles falam pilhérias, mas coisa de advogado, então as piadinhas. Então, assim, eu acho que aqui nós temos uma gama de atitudes que nós podemos identificar num dia a dia que, assim, vai dar uma lista, né? Eu costumo dizer que vai ser a lista dos 10 mandamentos, assim. Então, eu acho que observar isso num dia a dia é muito importante. Trazer isso para um funcionário é mais importante ainda para que ele possa identificar, porque como que a gente combate a falta do cinto de segurança? Não é só com a multa, é com com um agente que vai denunciar, né? Então, a gente precisa desse agente que vai denunciar, porque senão a gente não tem como combater. O bullying vai continuar acontecendo, vai continuar fazendo, até que alguém possa, então, fazer essa denúncia. Até depois eu coloquei, né? A gente tem um disque denúncia para o bullying, né? E é totalmente seguro, ninguém vai saber quem foi que fez e tal. E eu acho que dentro do condomínio pode ter esse tipo de acolhimento, vamos dizer assim, né? Tanto do funcionário que observa isso acontecer e trazer isso para o síndico de uma forma mais segura, vamos dizer assim, profissionalmente falando, porque a gente sabe que tem as panelinhas dentro de toda a administração, né? A gente sabe que é difícil a gente controlar isso, mas eu acho que uma forma de buscar, de trazer essa informação do Disque 100, né, que eu acho que é importante a gente falar,
que ela às vezes não vai conseguir falar com o síndico, mas ela pode então denunciar e aí então ser investigada, né? Então ter um canal seguro para que essa pessoa possa fazer isso, porque a gente sabe que a sociedade se volta contra aquela que é a minoria. Isso é fato, né? A gente não pode fechar o olho para isso. Então, assim, e aí então a lei continua dizendo quais são os tipos de bullying. Então, eu acho que cartazes de informação dizendo, né, tanto como característica, como que se caracteriza a intimidação sistemática, tanto como quais são os tipos de bullying. Eu acho que é muito interessante porque, de repente, aquele adolescente, aquela criança, ela não tem ideia do que ela está fazendo. Ela está repetindo padrões. Então, como é que eu vou pré-julgar, e aí eu também estou agindo em preconceito, né? Como é que eu vou pré-julgar a atitude de uma pessoa que eu não ensinei ela ainda? Que eu não sei até onde ela conseguiu obter informações a respeito disso. Então, eu gosto de sempre dar um passo para trás. Esses dias mesmo uma mãe me procurou e o filho dela é médico e ele está tendo muita dificuldade de adaptação no trabalho, está tendo, assim, estão colocando ele como step, não deram uma sala para ele, então, assim, os direitos dele estão sendo tolhidos de forma muito radical, que a gente pode enquadrar, né, no bullying, são ataques psicológicos e tudo mais. Mas o que eu disse para a mãe, eu falei, não vamos entrar com uma ação agora, vamos fazer diferente, vamos pegar um laudo dos médicos que acompanham o seu filho, vamos pegar vários laudos de vários médicos e dizendo, porque como ele está lidando com o médico que está administrando o hospital, ele vai entender a língua do médico. Então vamos pegar uns laudos e vamos fazer um informativo geral do histórico do seu filho. Vamos colocar lá o que ele tem, quais são as dificuldades dele, qual que é o prognóstico, quantas horas por dia ele tem que fazer terapia, porque é intensificado isso para a pessoa que tem deficiência, porque além de todas as coisas do dia a dia que ele tem que fazer e que nós temos que fazer, ele tem que acomodar terapias, né? Horas e horas de terapia, de fisioterapia, de fonoterapia, seja lá o que for, para aprender o braille, para aprender libras, né? Então, assim, ele tem uma carga excessiva de compromissos diários, né? Então, às vezes as pessoas falam, vai dar mais tempo para ele fazer, isso aí você está agradando ele, está dando um benefício. Não é, porque na contrapartida, a carga diária de execuções que essa pessoa tem que administrar, ela é maior, né? Porque ela tem uma deficiência também para poder acomodar. Então, então ela falou, não, eu entendi, vamos, então, trabalhar os laudos. Então, ela trouxe os laudos, eu li os laudos, estava lindo os laudos, estava muito bom. Foi para lá, para o hospital, e ela não me procurou mais, já tem umas 3 semanas, então eu acredito que o negócio funcionou, né? Por isso que eu falo, informação é muito melhor do que eu dizer assim, olha, se você foi enquadrado no bullying, você tem lá, né, 1 a 3 meses de prisão e multa e não sei o quê. Então, 1 a 3 anos, né? Desculpa. Não sou muito boa no penal, que eu não gosto de entrar com as ações, eu gosto de informar e aí a gente não entra com as ações. Mas então, assim, né, essa questão da discriminação, eu acho que ela vem muito desse anterior, né, da gente poder estar informando, dizer, né, então, já que a gente está gravando, eu acho legal a gente colocar, porque fica para a eternidade, para as pessoas dar um replay a hora que quiser, né, vamos assistir de novo para eu ver se eu não estou esquecendo alguma coisa. Então, a intimidação sistemática, que é o bullying, pode ser classificada conforme as ações praticadas. Então, é xingar, insultar, verbalmente dizer coisas pejorativas, apelidar. Ela pode ser de forma moral, de difamar, caluniar, disseminar rumores. Ela pode ser de forma sexual, que seja assediar, induzir ou abusar, e a gente está aí numa sociedade muito permissiva, né, que eu, enquanto mãe, tenho assim, um medo extremo com relação a esse assédio sexual que acontece em escolas. Eu já fui procurada por diversas mães que tiveram seus filhos assediados dentro dos banheiros que são coletivos, né, dentro das escolas, a gente sabe disso. Então, esse assédio é muito, muito sério, ele causa um dano
um prejuízo psicológico para todos, né? De forma muito, eu acredito assim que a reversibilidade ela é muito demorada ou até mesmo inexiste, né? Ela pode vir de forma social, como quando você ignora, isola ou exclui, então tá todo mundo lá brincando. Ah, não, deixa aquele retardado lá, a gente não quer ele, não vamos conversar com ele, né? Então, de forma psicológica, que é uma das mais graves, né? Como eu disse, que é perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar, que são formas que você tem dificuldade em comprovar, né? E aí a física, que a gente tem visto, assim, infelizmente muito, eu não tenho condições de assistir esses vídeos que o pessoal posta. Quando me mandam, eu já fico assim, pelo amor de Deus, não me manda, porque eu não consigo assistir isso, que é socar, chutar, bater, né? Ou até mesmo a gente pode dizer aí de furtos, roubos, destruição de pertences e outrem, que a gente vê lá, foi lá e riscou o carro da pessoa, né? Tirou e furou o pneu e etc. Que a gente vê, a gente infelizmente teve uma experiência dessa no nosso condomínio. E a forma virtual, obviamente, como a gente está vivendo num mundo tecnológico, que é depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social, né? E complementando a isso, vem a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 4, fala que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade das demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, né? Então, vem o bullying com a discriminação. Então, a gente usa, né, nesses casos, a lei do bullying, né, e também a Lei Brasileira de Inclusão. Aí, então, a gente tem um reforço nesse sentido. Então, praticar, induzir ou incitar discriminação da pessoa em razão da sua deficiência pode gerar uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, você vai ter a pena e vai ter a multa também. Isso, então vejam vocês síndicos que a gente falou aqui de primeiro conscientizar e depois a gente multar, igual foi feito aí com o cinto de segurança, digamos assim. Então, se você está vendo a criançada, né, fazer bullying, conscientiza, conversa com os pais, manda comunicado para toda a coletividade. E aí eu vou aproveitar para dizer que aqui na descrição desse vídeo você vai ter um comunicado para usar no seu condomínio sobre a conscientização dos direitos da pessoa com deficiência. É um comunicado modelo padrão que a gente está dando para você, para que você possa tornar o seu condomínio mais inclusivo. Vai estar na descrição do programa de hoje. E outra observação que precisa ser feita é que esse preconceito, essa discriminação, ela é por ação, mas ela é também por omissão, certo, Samira? Ou seja, você, síndico, que se omite, né, pode estar compactuando com uma atitude discriminatória, ou seja, é preciso fazer alguma coisa, tá bom? Lembrando aqui o Disque 100, comentado pela doutora Samira, é um serviço de denúncias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Foram registrados 12.868 denúncias de casos de violência contra a pessoa com deficiência em 2019. Ou seja, gente, a gente também pode criar um canal de denúncia porque às vezes o síndico não está sabendo. Às vezes ele não está sabendo que ali reside uma pessoa com deficiência. E cabe também ao síndico conhecer a sua coletividade e a pessoa com deficiência e aos demais da coletividade apresentarem aquela coletividade, ainda mais para o síndico profissional, que não reside ali e está chegando para, né, comandar. Agora, em se tratando do autismo, eu acho que esses casos que estão acontecendo muito se devem aos padrões repetitivos, né, e que a gente chama de estereotipias do autista. E nesses casos, Samira, além dessa conscientização, assim, acho que é a mensagem final, até pelo nosso adiantado da hora, né? Que mensagem você passa como mãe para os pais, para os parentes, para o síndico, para a coletividade? Qual mensagem você daria para tratar esse desafio? Porque quando há o diagnóstico de autismo, ali de pronto já tem um desafio que é exatamente lidar com essa sociedade que está em um movimento ainda de inserção.
Olha, eu acho que a palavra de ordem é respeito, né? Porque o grande X da questão do autismo é que, como as pessoas... Aí seria uma fala capacitista, né? Elas falam que, mas não parece autista. Então, quer dizer, você tem que parecer uma pessoa com deficiência para que você tenha o seu direito garantido. Até por isso mesmo, né? Entrou em vigor agora a lei que é conhecida como a CIPTEA, né? Que é a lei que permite que você coloque no RG do seu filho autista ou da pessoa que tem o transtorno de espectro autista que ela tem o diagnóstico, que é o CIPTEA, que a gente chama, né? E olha só, a gente teve que fazer uma lei, né, produzir uma lei para que você possa estar em sociedade sem que ninguém te discrimine ou que cometa bullying contra você, porque a gente via muito disso, de chegar lá na porta do cinema, a criança ter uma crise, né, e aí a gente pode depois conversar sobre todas as características do autismo. Acho que a gente teria que fazer uma nova conversa. E aí a gente vê a pessoa mandar expulsar do local, não ter paciência. Então a palavra de ordem é respeito, paciência e informação, né? Eu acho que a gente precisa congruir tudo isso, ter informação, saber respeitar e ter muita paciência, porque a vida é feita de desafios, né? Assim como no meu ambiente de trabalho, eu tenho que ter paciência com o meu colega de trabalho, dentro da minha casa eu tenho que ter paciência com o meu marido, com os meus filhos. Se eu não tiver paciência com o meu próximo, como que eu quero que ele também tenha paciência comigo, né? Então, eu acho que o problema maior aí seria bem esse, trazer essa informação, entender que a deficiência ela pode não estar aparente, que, assim, hoje eu estou no vídeo, né? Mas normalmente, quando eu vou dar uma palestra ou eu vou dar uma aula, eu falo para os meus alunos, eu falo, olha, eu tenho diagnóstico, minha carteira de motorista é especial, eu tenho que adaptar meu carro. E aí o povo fica assim, nossa, mas assim, eu toda lá de pessoa jurídica, né, com terno e sapato e salto, e que deficiência você tem, professora, né? E eu falo, eu só vou contar se vocês vamos descobrindo, vem na aula para vocês verem, né? Então, assim, e aí é uma coisa assim que ninguém sabe que deficiência eu tenho, e eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho direitos, né, assim como... E aí acontece muito disso com o autista, porque visualmente falando, como o autismo é uma deficiência que atinge principalmente a interação social, a parte, às vezes, mais a questão neurológica, né? Ela é uma questão neurológica, então fica complexo para a pessoa entender, né? Então, aí a gente falar de um diagnóstico e conversar sobre essas características também seria muito importante, né? Eu acho que uma ideia legal que eu já propus no nosso condomínio foi trazer um pessoal de teatro para fazer uma encenação de como que é isso, como é que é o bullying, como é que eu cuido do meu amigo, como é que eu evito que o meu amigo pratique o bullying contra o outro, né? Então, assim, e isso foi bem legal, e depois na piscina eu acabei vendo, né, as crianças assim comentando do Gabriel, olha, você sabe que ele fala 3 línguas, e nem era isso, né, Gabriel? Então, assim, fica uma coisa... E a criança, ela é uma esponja, né? Eu acho que eu adoro trabalhar com as crianças, que quando você trabalha com as crianças, você tem um resultado imediato, né? Com adulto é um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que é bem isso, é trazer essa informação, identificar que a gente precisa respeitar, né, por conta de toda essa gama de legislação que a gente tem, e as penas e a multa, mas também ter um pouquinho de paciência, e de todas as partes, né, que é o que eu digo para as pessoas que me procuram. Não é bem assim, não vamos já chamar a polícia correndo, vamos ver o que a gente pode fazer antes em prol de trazer essa informação para esse grupo de administradores, né, e posteriormente para os funcionários, para aquelas pessoas que... E assim, a gente tem um projeto lá em Ribeirão que traz o parque adaptado para dentro dos condomínios, né? Começou nas praças públicas, com patrocínio de empresas privadas, então elas constroem um parquinho adaptado e doa para a cidade, né? Doa para a praça pública.
Então, eu acho que, de repente, trabalhar isso, né? Olha, quando a gente for construir, né, já na construtora, trabalhar isso, de ter toda a adaptação da piscina, dos parquinhos e tudo mais. E a gente vê que quando você tem isso, acaba ficando mais natural, né? Fica mais natural você ver uma criança em cadeira de rodas, até o Gabriel, por exemplo, como eu vivo nesse meio, ele já nem... Ele vai e ele transita bem, e ele aprendeu a falar Libras num aplicativo. Então, olha só a riqueza, né, que eu trouxe para a vida dele. Né? Sem falar da que ele traz para a nossa, mas assim, é uma riqueza você viver com o diferente, né? Eu acho que mais essa ideia que eu gostaria mais que as pessoas entendessem, que vocês vão aprender muito, vai ter muita coisa boa e vai ter mais respeito entre pessoas, né? Não só com relação à pessoa com deficiência. Eu acho que a gente vai construindo um mundo muito mais de respeito e característico de irmandade, né? Que é o que a gente busca. A gente ainda tem muito a evoluir, mas a ideia do teatro, até porque as crianças aprendem muito de forma lúdica. Então, o teatro para as crianças é muito bem-vindo. Confesso que é uma ideia que não tinha tido. Eu já estou pensando aqui em aplicar em um condomínio em que a gente está passando por uma situação de bullying com um autista, né? Com uma criança é uma forma autista. Menos agressiva, né? Desculpa te interromper. Menos agressiva do que você colocar um cartaz lá ou mandar um e-mail, aí o pai vai falar, mas que isso, meu filho não faz isso, meu filho não é obrigado a estar com esse povo, né, tipo assim. Então, eu acho que aí você não precisa educar os pais, você educa o filho e o filho educa o pai, né? Isso mesmo, muito bom. Então... Muito bom, doutora, olha, bastante conteúdo. A imagem ficou bastante parada, mas todo esse conteúdo que a senhora foi passando é de extrema importância para o nosso mercado condominial. E a gente vai ter que voltar com uma próxima para falar mais sobre a saúde, sobre os caracteres, sobre o diagnóstico, né? Para falar, assim, de muitas outras coisas que vão poder ajudar vocês aí que nos assistem no condomínio de vocês. Dado o adiantado da hora, vou reiterar, se você ainda não segue o canal do Sindiflix, siga o canal do Sindiflix. Se você gostou, coloca aí o nosso legalzinho, compartilha para quem você acredita que vai precisar desse conteúdo. Reitero que tem na descrição um comunicado sobre isso, vamos pensar na ideia do teatro. E fica aqui meu agradecimento e minha expectativa de que a senhora retorne, tá bom, doutora Samira? Com certeza, eu que agradeço, querida. Um abraço a todos vocês, um excelente sábado e até próximo sábado, 11 horas. Já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais.